E aí, galerinha do 9º ano, vamos começar com a nossa aula de hoje, certo? Pessoal, dando continuidade, tá, ao assunto que a gente estava vendo, nós vamos trabalhar com trigonometria do triângulo retângulo. Vamos continuar, sim, com o triângulo retângulo, certo? E aí, dentro dessa definição, observe que a gente mudou agora a definição. Não são mais relações métricas, né? Onde a gente aprendeu lá que h ao quadrado é igual ao produto das projeções, né? Dos catetos sobre a hipotenusa, por exemplo. Não vamos aprender mais a definição do teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado, né? A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas de seus catetos, certo? Não vamos aprender essa definição dentro do triângulo retângulo. E sim, vamos aprender trigonometria dentro do triângulo retângulo. O que é trigonometria? Nada mais é do que o estudo dos ângulos, certo? E a gente sabe que todo triângulo é formado a partir de 3 ângulos, né? Lembra que a gente estudou semelhança de triângulos também? Quando é que 2 triângulos são semelhantes? São semelhantes quando possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes, né? Então a gente viu que triângulo tem a definição de ângulo também, atrelado a ele. E aí dentro do triângulo retângulo, ó, veja aqui que o meu triângulo é retângulo no ponto A, eu tenho os seguintes elementos, vamos lembrar novamente os elementos. Tenho hipotenusa, e depois que eu descubro que é hipotenusa, o que sobra são cateto. Cateto, cateto. Só que agora na trigonometria, os meus catetos vão receber sobrenome, né? Eles vão deixar de ser filho órfão, por exemplo, e vão receber agora sobrenomes, vão entrar numa família. E aí, ó, a depender do ângulo que estivermos trabalhando, nesse caso aqui eu coloquei ângulo alfa, tá? Mas eu poderia ter colocado muito bem aqui um ângulo beta, e esse ângulo beta ia mudar totalmente os sobrenomes dos catetos, mas como estamos trabalhando em função do ângulo alfa, observe o seguinte, aquele lado que fica à frente do ângulo alfa, o lado do triângulo que fica em frente ao ângulo alfa, ou o lado oposto ao ângulo que a gente está trabalhando no triângulo retângulo, é chamado de cateto oposto. Vamos lá novamente. Vamos trabalhar em função de um dado ângulo no nosso triângulo. Em função desse ângulo, o lado que fica oposto a ele é chamado de cateto oposto. O lado que fica oposto a ele é chamado de cateto oposto. Olha como é sugestivo, né? Se é oposto a ele, é chamado de cateto oposto. Tranquilo. E o que sobrou é cateto adjacente, tá? Por que ele é chamado de adjacente? Vou só dar uma explicação aqui, não é necessário, mas vamos lá. É adjacente porque ele é um lado que ajuda a formar 2 ângulos. O ângulo que a gente está trabalhando e o ângulo de 90 graus são ângulos adjacentes pela definição. Quem lembra lá da definição, eu não lembro se a gente estudou isso esse ano, mas eu lembro que no 8º ano vocês estudam isso, porque eu já dei essa aula. E aí a gente entra na definição de ângulos adjacentes e ângulos consecutivos. O nosso ângulo ali, formado pelo cateto adjacente, o ângulo que a gente vai trabalhar e o ângulo de 90 graus, eles são ditos ângulos adjacentes porque são formados por um mesmo segmento de reta, certo? E aí esses 2 ângulos, como são adjacentes, logo esse cateto é chamado de cateto adjacente. Então são as formas de você encontrar aqui, ó, os lados do triângulo para que você possa lembrar das relações. Dentro do triângulo, a partir do ângulo que a gente estiver trabalhando, eu posso calcular seno, cosseno e tangente daquele ângulo, tá? Seno, cosseno e tangente daquele ângulo. E aí, ó, para vocês verificarem aqui, eu tenho essa representação aqui, ó, que é seno do ângulo alfa. Lembrando que a gente está trabalhando a partir de um ângulo alfa. Seno do ângulo alfa sempre vai ser o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Deixa eu até ver se eu escrevi alguma coisa aqui. Não, tá certo. Então, seno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Que nesse caso aqui, formado pelo lado ABC, vai ser o lado B sobre o lado A. Né? Sobre a medida do lado B, Bzinho no caso, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é nossa medida A. Então tá aqui. A mesma coisa acontece com cosseno. Cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa, novamente, é o A e o cateto adjacente é o C. Então, C sobre A. E a tangente de alfa é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. Preciso saber quem é meu cateto oposto? B. Cateto adjacente, C. Então, B sobre C. Existe uma nomenclatura que diz que
a tangente de um ângulo, ela também pode ser definida a partir da definição de seno desse ângulo dividido por cosseno desse ângulo, tá? E aí, por que isso acontece? Porque se eu colocar seno sobre cosseno, pessoal, observe que você vai ter uma divisão, aqui, ó. Seno sobre cosseno vai ser a mesma coisa que esse termo sobre esse. Quando você tem divisão de frações, o que é que você faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Hipotenusa ia cair com hipotenusa, ia ficar só cateto oposto sobre cateto adjacente, que é essa representação aqui, tá? Que é justamente essa definição aqui que vem desse cara aqui, que é seno sobre cosseno. Então, mais uma forma de calcular tangente, seno sobre cosseno. Então, vocês só precisam lembrar dessas relações. Professor, é muita coisa em matemática, é muita relação. Pessoal, infelizmente tem muita relação, tá? São relações simples e fáceis da gente lembrar se a gente está acostumado a trabalhar com essas definições. Se você quer aprender somente na hora da aula ou na hora da videoaula, você não vai conseguir aprender, tá? Vocês têm que treinar bastante isso aí. Principalmente vocês, né, que estão estudando para fazer IFAL, tá, pessoal? Esse assunto cai. Então, vamos lá. Sabendo que essas relações aqui são verdadeiras, né? Sabendo retirar essas relações do nosso triângulo retângulo e conhecendo os elementos do triângulo retângulo, eu posso partir para a definição que existem alguns ângulos que são previamente conhecidos, né? São chamados de ângulos notáveis. São notáveis porque a gente consegue tirar ele a partir de algumas relações de triângulos que a gente conhece. Por exemplo, de um triângulo equilátero. Eu posso tirar algumas relações de um triângulo equilátero, tá? Por isso que são chamados de ângulos notáveis. Porque os ângulos que a gente não consegue definir, por exemplo, professor, porque eu tenho o seno de 10 aqui, tá? Seno de 10 a gente só pode representar por um número decimal. Na página, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Página 227, existe uma tabela aí no módulo de vocês. É uma tabela trigonométrica dos ângulos, né? Se vocês observarem ela aí, ela tem todos os ângulos até o ângulo de 89, tá? De 89 graus. E aí vocês têm os ângulos decimais, tanto de 1 como de 35, como de 25, como de 10, como de 15, como de 62. Tem todos os ângulos aí, seno, cosseno e tangente. Mas existem alguns ângulos que a gente consegue definir previamente a partir dessa tabelinha aqui, ó, que são os ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45 e 60. E aí eu tenho o valor de seno, cosseno e tangente de cada um deles. Seno, meio, né? Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Observe que quando eu vou calcular cosseno de 30, é a mesma coisa do cosseno de 60. Quando eu vou calcular cosseno de 60, é a mesma coisa do seno de 30. Existe um significado para isso, tá, pessoal? Existe uma relação para isso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pessoas, para a gente lembrar dessa tabelinha, existe uma canção, tá? Existe uma musiquinha. Se vocês for procurar aí no YouTube, né? Música dos ângulos notáveis, vocês vão encontrar essa musiquinha. Ela fala o seguinte, ela fala mais ou menos o seguinte. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, né? Observe que está todo sobre 2. A raiz aonde não tem 1. Aonde não tem 1. Aqui tem 1, então não tem raiz. Aqui tem 2, então raiz. Aqui tem 3, então raiz. Certo? Então 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, a raiz aonde não tem 1. E aí tem o restante, né? E para completar, a raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Existe essa relaçãozinha, tá? A música tem um ritmo. Geralmente eu não costumo cantar no ritmo da música, mas eu sei que tem um ritmo aí. Eu lembro porque eu consigo lembrar dessa definição de tanto trabalhar com ele, tá? Não lembro porque tem uma música. Eu lembro porque eu trabalho constantemente com isso. Mas seria interessante vocês aprenderem essa musiquinha, pelo menos para deixar na cabeça de vocês. Não para estar cantando, mas para deixar na cabeça de vocês, porque na hora da prova vocês podem lembrar. Quando eu não der o valor do seno, nem do cosseno, nem da tangente de 30, 45, 60, e você precisar utilizar, você pode lembrar desse valor a partir dessa musiquinha, certo? E aí, tá aí. Pessoal, qual foi a relação que eu disse? Observe o seguinte, que dois ângulos que são chamados de ângulos complementares, vou colocar aqui, ó, complementares. Dois ângulos que são complementares,
o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, se eu tenho... Lembram que são ângulos complementares? Quando a soma deles dois, tá? Quando a soma desses dois ângulos é igual a 90. São ângulos complementares. Então, por exemplo, 30 e 60 são complementares. 45 e 45 são complementares. 15 e 75 são complementares. Então, vocês podem observar que, se você calcular seno de 1, seno de θ, ele vai ser igual ao cosseno de φ. Certo? Isso é verídico. A gente pode verificar isso aqui na nossa tabela. Observe que seno de 30, quem é o complementar de 30? 60. É igual ao cosseno de 60. Observe que é o mesmo valor. São dois ângulos complementares. Então, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. Certo? Cosseno de 30. Complementar de 30 é 60 de novo. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Cosseno de um é igual ao seno do outro. Ou seno de um é igual ao cosseno do outro. 45 e 45. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Porque 45 mais 45 dá 90. E aí vocês podem ir lá na tabela trigonométrica. Vou mostrar para vocês na página 200 e... Vamos lá de novo, 227. E aí eu vou pedir para vocês pegarem, por exemplo, seno de 8. Quem é o complementar de 8? 82. Olha lá se o cosseno de 82 não é a mesma coisa do seno de 8. Se você for verificar na tabela, você vai bater em cima, tá? É o mesmo valor. Então, não esqueçam disso. O seno de um ângulo, se você pegar o cosseno do complementar dele, é a mesma coisa. Vocês vão precisar dessa definição para alguns exercícios, tá? Beleza, então tá aqui o nosso conteúdo. E aí eu coloquei a questão 18 da página 224 para que a gente possa resolver ela e encontrar o valor de alfa, beta e gama aqui no nosso triângulo. Percebam o seguinte, tá, pessoal? Nós vamos ter que usar relações trigonométricas, relações métricas, tá? Pelo menos o teorema de Pitágoras para descobrir quem é x, esse segmento e esse segmento, e além do valor de A. Eu preciso descobrir quem é x, y e A para poder aplicar as definições. Certo? Então vamos lá. Descobrindo quem é x. X ao quadrado é a hipotenusa, tá? No meu primeiro triângulo, ó. Meu primeiro triângulo. X é a hipotenusa, então vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Apliquem aí. X ao quadrado vai ser, x vai ser igual a raiz quadrada de 2. Acabou, encontrei x. Vamos encontrar y. Y ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Porque x agora passou a ser o quê? Cateto, né? No meu triângulo 2. Dividam os triângulos aí para vocês fazerem, tá? No meu triângulo 2, y é a hipotenusa, x é cateto, 1 é cateto. Então tá aqui. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 2, 3. Vamos encontrar o valor de A. O meu A ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, que agora a raiz de 3 não é mais hipotenusa em relação ao triângulo 3, ele é cateto, mais 1 ao quadrado. Logo, A é igual a raiz quadrada de 4. A é igual a 2. Então, tá aí o valor de A, x e y. Eu precisava encontrar isso para poder ter todos os elementos do meu triângulo. E a partir dele eu vou encontrar o valor do ângulo alfa. Vou apagar aqui a primeira parte para ver como é que fica isso, tá? Então vamos lá. Observe o seguinte, como no meu triângulo ele me deu o lado 1 e 1, logo eu já poderia ter calculado alfa a partir da tangente. Porque eu sei que esse cara é cateto oposto e esse cara é cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Ângulo alfa, lado oposto a ele, cateto oposto. O que sobra cateto adjacente. Pelas relações que a gente viu aqui embaixo, ó, que estava aqui embaixo, cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então a tangente de alfa é igual a 1 sobre 1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa é igual a 1. Ora, quando é que tangente é igual a 1? Em 45. Logo, o alfa é igual a 45 graus. Beleza. Então, aí eu tenho 45. Eu precisaria fazer isso? Não. Se eu detenho conhecimento, eu não preciso fazer esse cálculo. Por quê, professor? Vamos lá. Então, olha só. Se esse triângulo tem lado 1 e 1, esse triângulo ele é isósceles. Triângulos isósceles têm ângulo que formam a base congruentes. Então, se esse cara aqui é 90, falta 90.
Então, obrigatoriamente, esse ângulo é igual a esse. 45, 45. Acabou a questão. Precisava você calcular? Não precisava, tá? Você fez o cálculo porque você quis. Você fez o cálculo porque você quer fazer a partir das relações que você estudou. Beleza? Mas se você detém conhecimento, não precisa. Vamos lá para beta. Posso calcular a partir da tangente ou de qualquer outra relação, tá, pessoal? Vou calcular novamente a partir da tangente. Tangente de beta vai ser igual a cateto oposto, né? 1 sobre cateto adjacente, que agora é x. X vale raiz de 2. Só que raiz de 2, ó, tá na parte de baixo. Geralmente eu racionalizo, né? Vamos racionalizar. Multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Logo, a tangente de beta vai ser igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4, 2. Quando é que a tangente de beta é raiz de 2 sobre 2? Eita, ferrou, né? Tem tangente de beta igual a raiz de 2 sobre 2? Não tem, né? Não tem. E agora, como é que eu faço isso? Eu usei cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente ao x, que é raiz de 2. Fica dessa forma. Eu teria se fosse aqui, ó. Mas eu não tenho. Tangente de beta igual a raiz de 2 sobre 2. Então vamos deixar aí, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente volta para aqui de novo. Vamos continuar. Eu acho que tem alguma coisa errada, mas não sei ao certo. Vamos ver como é que acontece. Vamos continuar e calcular o gama. O gama, pela tangente também, tá? Tangente de gama é igual a cateto oposto, que é 1, sobre cateto adjacente, que é y, que é raiz de 3. Então deu raiz de 3. Racionalizo, aqui sim vai bater certinho, ó. Raiz de 3 sobre raiz de 3. E aí vai dar que a tangente de gama é igual a raiz de 3 sobre 3. Quando é que a tangente é raiz de 3 sobre 3? Em 30. Então eu sei que gama é 30. Beleza. Vamos olhar novamente para o meu beta. O meu beta deu raiz de 2 sobre 2. Se você dividir raiz de 2 sobre 2, a gente sabe que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Dividido por 2, esse cara vai dar 0,7 aproximadamente, tá? Vamos olhar a tabela trigonométrica para a gente saber que ângulo é esse. Tangente deu 0,7. Vamos lá. Tangente 0,7. Ele está me dizendo aqui que é 4 graus. Não, 0,07 aqui, desculpa. Vamos lá. 0,7. 35 graus. Então tá aqui. Beta é igual a 35 graus. Não estava errado, tá, pessoal? Tá certo. O problema é porque foi que deu raiz de 2 sobre 2. E aí foi justamente um lance para enganar a gente, ó. Porque raiz de 2 sobre 2 é seno ou cosseno, não tangente, tá? Mas aí para encontrar o valor de beta, nesse caso, eu tenho que ir lá para a tabela trigonométrica, para o valor decimal. Como é aproximadamente 0,7, é claro que vai dar um pouquinho a mais, tá? Estou fazendo por arredondamento, então 35 graus. Então cada ângulo desse aqui, ó, vamos lá. Ângulo de 45, ângulo de 35, ângulo de 30, tá? E aí eu montei aqui todos os ângulos da minha figura, a partir das relações. Só usei tangente. Professor, poderia ter feito a partir de outra relação? Poderia. Esse é o exercício, primeiro exercício que eu vou deixar para casa, tá? Tenta encontrar os valores de alfa, beta e gama. É para fazer, tá, pessoal? É para vocês encontrarem os valores de alfa, beta e gama por seno, certo? Primeiro pela relação do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, e depois por cosseno, tá? Então faz os 3 por seno e depois faz os 3 por cosseno, tá? E aí na nossa aula, quando nós estivermos online, eu vou verificar isso com vocês. Além disso, eu vou deixar os exercícios da página, vamos lá? Que página? Para a gente trabalhar a página 224, certo? Página 224, toda a página. Ou melhor, 224, 225. Quanto mais você fizer, melhor, certo? Até a próxima.